Olá, sejam muito bem-vindos! Esse é o podcast Aprender e Ensinar. Essa é uma série especial de podcasts do portal Fiz em Ortopedia, no qual eu, Ana Maria Siriani, vou ser sua host e vou falar a respeito de assuntos que estão relacionados ao processo de ensino-aprendizagem. Você é estudante, professor ou você é um profissional de saúde que precisa continuar estudando para se manter atualizado. Pega aí uma cadeira, senta e vamos aproveitar juntos. Ou se você preferir, faz isso correndo, mas não deixa de escutar. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é mais um episódio do podcast Aprender e Ensinar. Este é um podcast onde quem ensina aprende e quem aprende, aprende a fazer isso de um jeito melhor. Então, fica por aqui. Este é o episódio número 53 do podcast Aprender e Ensinar. E se você é novo por aqui, está escutando pela primeira vez, quero te convidar a escutar o episódio número 0, onde eu me apresento, eu, Ana Maria Siriani, sua host, e conto quais são os grandes objetivos dos episódios do Aprender e Ensinar. Aqui, então, no episódio número 53, que vai se chamar Quem Mexeu no Meu Queijo, você vai escutar eu falando um pouco a respeito de uma discussão que normalmente, quando acontece, é porque a coisa já deu errado. A gente vai falar um pouco a respeito da autoria dos trabalhos científicos acadêmicos. Depois de mais de 20 anos nesse meio de pesquisa, orientação de estudantes e de me relacionar com outros pesquisadores, eu colecionei uma série de histórias nas quais a ausência de discussão inicial ou o desconhecimento de critérios que justificam a autoria de um trabalho científico causou danos nas relações de pessoas que deveriam estar até hoje convivendo, trabalhando bem e que, em alguns casos, nunca mais conseguiram retomar essas atividades de pesquisa conjuntas. Então, parece que não, parece que é só um nome, parece que qualquer sequência de autores importa, ou não importaria colocar os autores em qualquer sequência, mas de verdade, as pessoas que não estão no meio mais da pesquisa, mais acadêmico, não sabem, em geral, como organizar uma lista de autores e coautores e por que as autorias dão tanto problema quando não saem a contento dos envolvidos. É para isso o episódio número 53. Se você é orientador, se você é orientado, fica por aqui, vamos conversar um pouco a respeito disso. Como eu disse, eu já vi histórias de todo tipo. Não posso dar nome aos bois, logicamente. Até onde me lembro, todas essas pessoas ainda estão vivas e na face da terra e escutam podcasts, falam língua portuguesa, então eu não posso mesmo contar para vocês o que e quem. Mas, ao longo desses anos, eu experimentei, como espectadora, na maior parte das vezes, algumas situações que ficaram difíceis dentro de laboratório por conta da ausência da discussão entre orientador, aluno, grupo de pesquisa, sobre quem seriam os autores do trabalho. E muito embora pareça natural que o estudante que é responsável por conduzir o estudo seja o primeiro autor, as discussões a respeito de quem é o último autor, o que a gente faz com um colaborador de pesquisa, em que ordem ele vai aparecer nessa sequência de nomes, ou ainda um pesquisador, colaborador que não está presente todo santo dia no laboratório, mas foi alguém muito importante na hora de elaborar o projeto de pesquisa, e essas pessoas que não estão tão próximas podem ser esquecidas em algum momento. Isso causa uma situação bastante complicada, onde podem sair magoados orientador, pesquisadores colaboradores, estudantes, e eu já vi um pouco de um tudo. O que eu quero dizer a respeito, inicialmente, da questão da contribuição intelectual que justifica a participação de cada um dos autores do estudo?
Tradicionalmente, e isso é uma tradição em vários países, não só no Brasil, o autor sênior, que é o orientador em geral, ele é o último autor na sequência dos autores envolvidos num trabalho científico acadêmico. Essa é uma coisa mais ou menos consenso, todo mundo entende isso, e essa posição mostra uma maturidade intelectual dessa pessoa com relação ao tema. Mas essa posição não é a única possível para o orientador, e é importante a gente dizer isso. Eu vou comentar a respeito de alguns critérios que, inclusive, criam uma pontuação para definir a autoria. E se você fosse levar em consideração uma pontuação para cada uma das atividades que são consideradas na determinação das autorias, você veria que o orientador, em geral, pontua bastante. Por quê, Ana? Porque é ele que, por exemplo, cria a ideia principal do trabalho, ou é a pessoa que tem uma quantidade maior de conhecimento, maturidade intelectual, envolvendo a temática central do estudo. Às vezes o orientador não domina por completo as técnicas, inclusive nem sempre é desejável, senão um orientador faria muito por muitos anos apenas um tipo de estudo, com um tipo de metodologia, ele não iria agregar à sua linha de pesquisa novas metodologias, novos pontos de vista. E aí, para que um orientador adicione à sua linha de pesquisa, ao seu conhecimento, coisas novas, ele normalmente conta com colaboradores que podem estar dentro do grupo de pesquisa ou fora desse grupo de pesquisa, no próprio país ou ainda internacionais. E, por isso, se você considerar uma pontuação, o orientador poderia atingir pontos suficientes para ser o primeiro autor de todos os artigos de seu laboratório. Essa é uma prática, principalmente no Brasil, que ficou condenada. Vou usar essa palavra, não sei se é a melhor, mas em geral, quando a gente vê um orientador que ele é o primeiro autor em tudo que sai do laboratório dele, a gente não acha isso natural, a gente não acha isso normal, porque, como eu disse, em geral, o autor sênior, a pessoa que tem mais tempo de formação e que tem uma diligência ali, uma gestão do grupo de colaboradores no trabalho, ele costuma ser o último autor na lista dos autores de qualquer trabalho, tá? E isso marca para a gente, inclusive, a maturidade daquele pesquisador dentro daquele trabalho em especial. É lógico, eventualmente pode acontecer da gente ter 2 pesquisadores com o mesmo tempo de formação, com expertises, talvez em 2 temáticas, mas muito elevadas, e eles ficarem aí nessa coisa de um é o orientador, então é o último é o sênior, é o que coordenou o autor principal, o primeiro autor, e o outro vai entrar aí em alguma posição. E essa alguma posição para os colaboradores, e os colaboradores, a depender de quanta contribuição intelectual vão dar para o trabalho, eles também podem pontuar bastante, a ponto de, por exemplo, serem o segundo autor de um trabalho, de um resumo, mas principalmente de um artigo científico. E no Brasil, existe uma forma de valorizar essa segunda autoria para colaboradores de pesquisa, que é em alguns órgãos de fomento do país, valorizar de maneira bastante parecida a última autoria, a autoria do sênior, a autoria do autor principal, que, como eu disse, em geral é um estudante que está sendo conduzido, orientado por esse sênior, que é o último autor, e a segunda autoria,
que é a chance de colaboradores com significativa contribuição para o estudo e, às vezes, até uma quantidade de experiência parecida com a do sênior último autor, poderem ter a sua contribuição reconhecida por esses órgãos de fomento à pesquisa. Vou dar um exemplo. Quando a gente está fazendo pedidos de bolsa, produtividade e pesquisa para o CNPq pontua, observa, considera as autorias sênior, último autor, primeiro autor e segundo autor como posições na lista de colaboradores mais importantes. E aqui você já deve ter percebido que há um interesse significativo das pessoas para ocuparem essas posições. Vamos falar de uma outra situação que acontece muito. Você se formou, fez mestrado, fez doutorado e está pensando, por exemplo, em se credenciar como orientador num programa de pós-graduação. Então, você quer ser um orientador. O programa de pós-graduação vai aplicar uma análise da sua produção científica, na qual ele também vai olhar se você é um colaborador frequente em pesquisas, se você tem uma autonomia sobre a sua linha de pesquisa, se você publicou bastante no tema da sua linha de pesquisa. Por que isso, Ana? Porque ele quer saber o quanto que você já incorporou os elementos teóricos e metodológicos daquele determinado assunto para chegar a ser um orientador. Então, se você é um recém-formado doutor, na hora da gente avaliar o seu currículo num pedido de se tornar orientador num programa de pós, ninguém está esperando que você tenha uma quantidade enorme de artigos na qual você é o último autor, porque você acabou de concluir o seu doutorado, você ainda não é um sênior, você está começando a sua carreira como pesquisador independente depois do seu doutorado. Mas a gente espera que você tenha pelo menos 2 a 3 produtos no qual você é o primeiro autor, porque isso seria, por exemplo, a sua iniciação científica, seu mestrado, seu doutorado. Então, 2 a 3 produtos, no mínimo, como primeiro autor. E se você é uma pessoa que teve oportunidades e aproveitou essas oportunidades no seu laboratório ou em colaborações para produzir outros trabalhos, você provavelmente aparecerá como segundo, terceiro autor. E, às vezes, você, inclusive, está num bolo de autores, 5, 6 autores, você está lá para terceiro, quarto, mas você aproveitou essa oportunidade. E quando a gente está no início da nossa carreira acadêmica, querendo ser um orientador, não tem problema, você está mais no meio ali dos autores de uma lista de autoria. Mas, de novo, como programas de pós-graduação, agências de fomento, e mesmo dentro de progressão de carreira, dentro da universidade, as posições de autoria são posições que mostram o seu nível de envolvimento com o assunto pesquisa. Não é de se estranhar que quando você, coitado, aluno, estudante de graduação, de pós-graduação, vai lá e coloca o seu nome como primeiro autor. Justo, você está fazendo esse trabalho, você deveria ser o primeiro autor. Aí você coloca o nome, por exemplo, de um colega seu de laboratório que está te ajudando muito. E sim, ele é um grande colaborador da sua pesquisa. Mas o seu orientador tem um pesquisador colaborador que já está na pós-graduação e que precisa dessa pontuação, desse reconhecimento. Quando você escolhe o seu colega para ser o segundo autor e não o seu colaborador de pesquisa para ser o segundo autor, você está tirando pontos desse professor que está te ajudando na parte intelectual, às vezes numa análise de dados, e isso cria uma confusão danada depois para o seu orientador, ou o pesquisador colaborador perde o interesse em dedicar mais tempo de colaboração ao seu estudo, porque isso não vai aparecer na carreira dele.
Então, essas são coisas que talvez você, como pós-graduando, mestrando, doutorando, não esteja informado pelo seu orientador, ou nunca viu ninguém conversar dessas discussões de como a posição da orientação é importante, e aí você fica, sim, você usa um critério próprio para determinar a lista de autores do seu artigo. Então, veja, por isso que, quando a gente não conversa a respeito de autorias, em especial na pós-graduação, isso pode ser mais crítico, tá? Ah, Ana, eu não estou fazendo mestrado, doutorado, sou um ouvinte do podcast Aprender e Ensinar porque sou aluno da especialização do Fiz em Ortopedia ou de outras especializações. Ou você que é um orientador e que não está na pós-graduação, não tem esse nível de discussão com seus alunos. De novo, a gente tem critérios para determinar a ordem, a sequência dos participantes como autor dos trabalhos científicos. A tradicional diz que o orientador é o sênior, é o último, o estudante em desenvolvimento, escrevendo aquele paper, é o primeiro, um colaborador de pesquisa, que pode ser um acadêmico, pode ser um outro aluno de graduação, ou pode ser um outro pesquisador, vão compor esse meio. E se você não conversar com seus alunos para dizer quais são as expectativas sua e dos colaboradores, que também são pesquisadores, na sequência de autoria dos trabalhos desse aluno, pode acontecer de numa correria de congresso, num paper que acontece muito, né? A gente escreve um artigo científico e tem a tal da folha de título, aonde vai o nome dos autores, a filiação, o título do trabalho, o título curto, o e-mail para quem eu escrevo quando esse artigo estiver publicado. Essa folha é uma folha à parte do corpo do texto. Não é incomum os alunos mandarem para os orientadores a introdução, o resumo, não sei o quê, e não mandar a folha de título. Então, se você não tem, como pesquisador e orientador, um momento para conversar com seus alunos a respeito de quem são os autores do trabalho deles, isso pode acontecer, ou pode acontecer do seu estudante mandar essa folha de rosto, mandar essa sequência de autoria fora da sua expectativa. Então, aqui um alerta para professores, orientadores, para conversar sobre as autorias, um alerta para os estudantes, para conversar sobre as autorias com os seus orientadores. E eu vou dar outros exemplos para isso ficar mais claro, tá? Uma das histórias cabeludas que eu vi acontecer era o caso de uma professora sênior que convidou uma outra professora, sênior também, para ser colaboradora numa pesquisa. Uma professora, a sênior, responsável pelo estudante, estava numa instituição e a colaboradora em outra instituição, em outro estado. Acontece que na hora de submeter os artigos científicos, artigo mesmo, resultado de dissertações e tese, o estudante, né, ele não viu a colaboradora de fora da instituição. Nunca teve a oportunidade de conversar com a colaboradora de fora, de discutir os dados, de participar de uma rodada intelectual ali de organização do paper, e ele não colocou o nome da pesquisadora, colaboradora de outra instituição que era parte da equipe de pesquisa entre os autores em lugar nenhum. E você, de novo, para muita gente isso pode ser uma bobagem, mas, inclusive para a orientadora, na hora de prestar contas a respeito daquele projeto, no qual a colaboradora externa era membro da equipe, ela se deparou com uma produção intelectual do trabalho que não tinha essa colaboradora como autora em lugar nenhum. Resumos de congresso não aparecia, o paper não aparecia, e isso causa uma situação muito ruim. Não só para você chegar para a pessoa se explicar como colega, olha, meu aluno esqueceu, mas também para prestar conta daquele trabalho. Porque senão fica parecendo o quê? Que o seu orientador convidou alguém no momento em que ele tinha que ganhar o projeto, levar o projeto, e depois essa pessoa desaparece.
Então, de novo, às vezes um colaborador ele tem uma colaboração intelectual fundamental no estabelecimento do problema, em pensar, elaborar, criar as hipóteses do estudo, estruturar o método, e nem sempre você, como aluno, conhece essa pessoa, convive, conversa com ela sistematicamente. Mas ela é uma colaboradora, uma peça importante desse estudo. Então, é uma parte significativa do processo de publicação que você tenha um momento para mostrar para o seu orientador, ou que os orientadores tenham um momento de conferência sobre quem está sendo autor naquele trabalho. Esse é um exemplo, colaboradores externos, tá? E, de novo, esse colaborador externo, às vezes, para ele faz sentido ser o segundo autor, é importante, vai contar na produção científica dele, e por isso também ele dedicaria mais tempo para te ajudar. Às vezes, esse colaborador não faz nenhum sentido isso para ele. Quando que isso pode acontecer? Um colaborador internacional. Então, a sua pesquisa tem um projeto, o seu orientador tem uma colaboração com um pesquisador internacional, e fora do país, fora do Brasil, nem sempre essa segunda posição de autoria é tão importante. E aí, esse professor, esse pesquisador, ele não se importa de ser o nome que vem antes do nome do seu orientador. Então, às vezes, isso não é um problema. Às vezes é, para você encaixar essa pessoa. De novo, não deixe de conversar, não deixe de falar para o seu estudante quem são as pessoas que deveriam estar fazendo parte e em que sequência elas deveriam estar aparecendo, tá bem? Outra situação que pode causar conflito durante a determinação das autorias de trabalho científico, e isso tem acontecido com bastante frequência, porque a gente tem uma série de revistas nacionais, a gente tem uma série de oportunidades de publicação, inclusive exclusivamente online, é que um estudante, alguém que está sendo orientado por um sênior, é convidado para escrever alguma coisa a respeito de um tema que é o tema central da sua dissertação, da sua tese, do seu TCC. E esse estudante foi convidado, às vezes, de forma direta, esse convite não passou pelo orientador. Alguns convites passam pelo orientador, eu mesma já aconteceu comigo, de eu receber convites para escrever coisas e eu dizer, olha, eu não posso nesse momento, mas eu tenho um aluno assim, assim, assado. Ou então a pessoa me escreve, Ana, você pode escrever alguma coisa para a gente, um capítulo de livro? Isso aconteceu agora. Ana, pode escrever um capítulo de livro? Eu assim, olha, eu só dou conta se eu puder envolver pelo menos 5 estudantes meus, para a gente poder cobrir esse assunto todo, e aí cada um vai falar vai falar com relação àquilo que está fazendo no seu trabalho de pós-graduação, então fica mais fácil para mim coordenar a escrita desse capítulo se eu tiver estudantes trabalhando comigo. O convite veio para mim, Ana Maria, como orientadora, e eu estou solicitando que eu inclua meus alunos como colaboradores. Ou então acontece, como aconteceu também agora recente, o Felipe Cereza, meu estudante de doutorado, ele foi convidado para escrever um capítulo e ele falou assim: ah, eu vou convidar mais umas pessoas do meu laboratório para fazerem isso comigo. E nós nos tornamos coautoras com ele nesse capítulo. E o Felipe, muito bem formado que é, na hora de colocar os nomes, ele me deixou na posição de sênior. Ana, por quê? Por que você está dizendo que ele é bem informado? Por que ele fez a coisa certa? Não foi ele que foi convidado? Ele poderia assumir como sênior, então? Então, essa é uma coisa que eu quero conversar com você, que é estudante nesse momento. E com você que é professor, porque nem sempre a gente lida bem com essas situações. E eu conto um outro caso a seguir. Quando um estudante é contactado, reconhecido, chamado para fazer um texto, e esse estudante tem entendimento de onde ele está na fila da formação intelectual,
ele naturalmente acaba contactando o seu orientador, convidando o seu orientador, incluindo o seu orientador e deixando a posição de sênior para o orientador. E fica como primeiro autor. Foi o que aconteceu no capítulo do Felipe. Ele é o primeiro autor, eu sou a última, e a gente tem mais 2 colegas trabalhando com a gente. Quando o estudante faz isso, o que ele está fazendo? Ele está reconhecendo em que momento da formação científica ele está. Ele recebeu um convite, ele está sendo reconhecido, ele está começando a ficar conhecido por esse tema. Mas ao chamar o orientador, ele primeiro se lembra do compromisso assumido com as atividades acadêmicas. Eu já vi estudantes que aceitam convites para escrever coisas, não incluem seus orientadores ficam sabendo que o estudante publicou algo da tese que ele está orientando, do tema da tese que ele está orientando, sozinhos, e fica sabendo, assim, por rede social, fica sabendo no relatório de atividades do estudante. É lógico que esse tipo de situação, ela pode ter um pano de fundo que é uma relação menos estreita com o estudante, uma conversa, dos papéis de estudante, orientador, que não estão bem definidos. Isso poderia ter acontecido comigo caso o Felipe não me visse como uma parceira potencial para escrever o capítulo e não tivesse me reconhecido como alguém que é sênior. Mas é importante que o estudante entenda que se ele vai escrever de um tema que ele tem atualmente um orientador para defender um título, seja ele a conclusão do trabalho de curso, seja ele o mestrado, o doutorado, isso significa que ele não está ainda no ponto de ser o único autor ou o autor sênior. E é duro isso, porque às vezes a gente tem pressa de criar uma história e tudo mais, mas para tudo tem tempo na vida. E, de novo, não é que os estudantes fazem isso de maldade, eu estou comentando e fazendo esse episódio justamente porque o assunto autoria de trabalhos é muito pouco conversado, pelo que eu percebo, entre estudantes, alunos, nos meios acadêmicos. Porque parece que o foco central é ter uma ideia, ir para o laboratório, se matar numa estatística, se matar 3 vezes na discussão, e quando chega na publicação, está todo mundo morto. E a autoria só vai ser pensada nesse momento. E isso causa danos nas relações que eu já vi e que são muito ruins. Eu já vi orientador assistir sem ter nenhuma noção, sem nunca ter sido informado, que o estudante foi convidado, por exemplo, para escrever para uma página de um blog, ou que foi convidado para escrever um artigo para uma revista, uma coisa técnico-leiga, e nunca conversou com o seu orientador para dizer para ele: olha, fui convidado, você quer fazer comigo? Quer me ajudar nisso? E às vezes, gente, pode acontecer do orientador dizer assim: não, olha, desculpa, eu não vou poder, não tenho interesse. E às vezes o seu orientador pode te dizer: escuta, você está me devendo trabalho, tem coisa para entregar, você vai se envolver em mais isso? E eu acho que muitos estudantes não falam para os orientadores que receberam um convite para escrever algo independente do laboratório de pesquisa, independente do seu orientador, justamente porque tem medo que o orientador diga: olha, você nem me entregou alguma coisa e está se envolvendo em outro trabalho. E isso faz parte da função do orientador. Isso que eu quero dizer, faz parte da função do orientador lembrar para o seu orientado aquilo que ele precisa fazer e aquilo que está fora ou dentro do cronograma. Isso não pode ser desrespeitoso, isso não deve ser desrespeitoso, não deve ser um momento de embate, mas é papel do orientador destacar se você está dentro ou fora do seu cronograma para se envolver com coisas extra.
E essa sensação de que essa é a última oportunidade, que eu tenho que pegar ela, que eu tenho que escrever, que eu tenho que fazer, é uma coisa muito da geração nova, de que parece que o mundo vai acabar se você não estiver em todo lugar, fazendo tudo que todo mundo faz, os cursos, os livros, as lives, os eventos. E não é assim que a vida acadêmica funciona. Porque a vida acadêmica exige um amadurecimento, um aprofundamento teórico, prático, metodológico, que só o tempo e a cadeira, né, sentar-se para, vai trazer para você, tá? Então, que eu quero comentar ainda a respeito das autorias? Eu falei das autorias sênior, primeiro autor, que normalmente é um estudante em desenvolvimento. Eu falei do papel do colaborador e de como cada um pode precisar desse reconhecimento na lista, na posição onde vai aparecer seu nome. Eu falei a respeito dos convites que podem aparecer para você como estudante, independente do seu orientador, e que seria mais correto você reconhecer que ainda está em formação técnica acadêmica, e por isso é natural e esperado que você procure o seu orientador para que ele também seja autor com você. E aí tem ainda o caso dos estágios fora de laboratório. Então, fui para uma bolsa internacional, uma BEP, estou fora do meu laboratório. Aí chego lá, nesse lugar, está acontecendo um trabalho. O pesquisador que me recebeu lá vai me oferecer algo para eu ser colaborador da pesquisa, para eu trabalhar. Você vai ter que dar conta, vai ter que prestar conta disso quando você voltar. O seu orientador no Brasil, ele deveria estar nas publicações que você realizar estando fora do país. Agora veja, nenhum orientador, ou a maior parte dos orientadores, a gente não quer ser membro não quer ser autor de um trabalho que a gente não viu, que a gente não sabe, que a gente não está acompanhando. Por quê? Porque tem uma responsabilidade sobre o seu nome. Eu tenho uma responsabilidade sobre o meu nome. Se um aluno meu escreve alguma coisa, coloca meu nome e eu não estou sabendo o que é, do que se trata, corre o risco dele escrever algo que é contra a minha filosofia de trabalho, o jeito que eu penso as coisas. Então, é mais ou menos como se um aluno meu fizesse hoje um trabalho de dor crônica no ombro com uma interpretação exclusivamente biomecânica do fenômeno. Isso não me representa como sênior, condutora, orientadora desse estudante. Então, é importante que você não vá lá só para... Chega no seu colaborador internacional e diz, o meu orientador tem que ser autor. Não, vai dizer, olha, o meu orientador precisa estar na publicação e ele gostaria de contribuir intelectualmente, seja me orientando, me ajudando a escrever, seja participando das discussões, dos trabalhos e tudo mais. Como o orientador está no Brasil e é você que está no laboratório fora, o orientador que está no Brasil está esperando que você se lembre dele, reconheça ele e diga o nome dele para o pesquisador internacional, dizendo, olha, tem o meu orientador, lembra? Eu tenho um relatório de bolsa e no meu relatório de bolsa, a produção intelectual é para ser feita com o meu pesquisador lá do Brasil. Ana, por que isso? Porque é um passo, um momento importante do Brasil, a internacionalização da produção científica. E quando você se lembra de incluir o seu orientador que ficou no Brasil, no trabalho que você está fazendo fora do Brasil, e fala para o pesquisador lá que o seu orientador quer colaborar de verdade, não é que quer pôr o nome, quer colaborar de verdade, você ajuda, cria uma oportunidade para o seu orientador ter tempo de conversar com esse pesquisador, ver como ele escreve, pegar as correções, fazer correções e devolver, discutir dados. Então, parece que, assim, pode parecer que o orientador quer que ponha o nome dele em tudo, mas o orientador te mandou para criar esse vínculo internacional
E para quem está me escutando e não sabe, toda vez que a gente começa a trabalhar e pesquisar junto com pesquisadores internacionais, a qualidade da nossa produção começa a aumentar, não porque a gente é ruim, mas porque várias coisas são típicas de culturas que não são a brasileira. A maior parte das revistas estão nos Estados Unidos, na Europa. Então, quando eu publico com alguém dos Estados Unidos e da Europa, eu estou publicando com alguém mais perto dessa realidade dessas revistas. Eles entendem mais do jogo, da cultura. E é lógico, quando você começa a trabalhar com esse pesquisador como orientador e ele percebe que você também é um cara inteligente, que você também lê, que você também é articulado, que você também tem argumentos, esse pesquisador de fora fala assim, eu quero esse pesquisador trabalhando comigo. Então, você sai do seu laboratório com o apoio e o nome do seu orientador para ganhar uma bolsa internacional. Chega lá, você não pode esquecer o seu orientador. Ele não pode ser abandonado para trás. Ele precisa fazer parte da sua produção científica para criar estas oportunidades de consolidação das relações internacionais entre laboratórios, tá? E aí tem coisas mais triviais, do tipo, fiz um trabalho, alguém me ajudou a coletar, fiz um trabalho, tinha o dono da máquina onde eu coletei, fiz um trabalho e tinha um pós-graduando, tinha um técnico do laboratório que me ajudou a coletar. Como é que a gente lida com essas coisas mais triviais? E aí a minha sugestão, e eu uso esse trabalho já há algum tempo, eu não sei muito bem em que momento foi, mas se eu não estou enganado, eu estava em Uberlândia quando eu vi esse artigo uma vez e eu achei ele muito interessante. Esse é um artigo que fala a respeito da autoria do trabalho científico, comenta, né, essa problemática que a gente tem das posições serem reconhecidas e gerar pontuação para a gente ter fomento, para a gente se credenciar na pós. Ele fala dessas preocupações todas. Ele fala da disputa pela autoria principal, que nos processos seletivos, essa coisa toda é reconhecida e pode gerar conflitos principalmente entre orientados e orientadores. E ele sugere uma tabela de pontuação para diferentes atividades dentro do desenvolvimento de um trabalho. E ele diz o seguinte: quem nesta tabela de pontuação não pontuar pelo menos 7 pontos, nem deveria ser considerado um autor para o trabalho. E acho que nesse ponto eu preciso fazer uma adição tardia, mas fundamental, que é a seguinte: em vários periódicos de reconhecida política editorial, periódicos bem reconhecidos, há um limite para o número de autores. Porque senão era só botar o nome de todo mundo lá e beleza, né? E nem pega bem fazer trabalhos com um número muito grande de autores, quando não são trabalhos multicêntricos, consensos, situações onde necessariamente um grupo grande de pessoas foi envolvido, trabalhos como RCTs, prospectivos, trabalhos, cortes, que não são multicêntricas, tudo isso, em geral, tem uma lista de 6 autores, no máximo, na maior parte das revistas. E é por isso que é tão importante entender quem são as pessoas mais importantes no desenvolvimento daquela pesquisa e na produção do texto que dá a devida divulgação para essa pesquisa, tá? Eu vou ler aqui alguns dos itens que este autor, em 2002, sugere que a gente olhe para pontuar e ver quem são as pessoas mais importantes para receber a autoria, tá? Eu vou deixar a descrição com o título desse artigo, eu achei ele em PDF aberto na internet, vou deixar disponível para quem está escutando o podcast, tá bem? É um trabalho do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFMG, tá? O autor é Andy
Petergal, eu não vou saber falar certinho o nome da pessoa, mas vai estar escrito nas referências aqui na descrição desse episódio. E como eu disse, é um artigo publicado em 2002 na revista da Associação Médica Brasileira e tem uma tabela, a tabela 1, onde ele lista atividades que ele considera para participação, para justificar a autoria de um trabalho científico. Então, criar a ideia que originou o trabalho e elaborar as hipóteses. Essa é uma atividade muito importante e ela recebe 6 pontos. Estruturar o método do trabalho, orientar ou coordenar o trabalho, também são atividades bem pontuadas. Escrever o manuscrito, e aqui, estruturar o método ganha 6 pontos, assim como elaborar as hipóteses. Orientar ou coordenar e escrever o manuscrito ganham 5 pontos igualmente. Coordenar o grupo que realizou o trabalho, rever a literatura, apresentar sugestões importantes a serem incorporadas e resolver problemas fundamentais do trabalho. Esses 4 ganham 4 pontos. Coletar dados, criar aparelhos para a realização do estudo, orientar a redação, analisar estatisticamente, essas coisas ganham 3 pontos. Chefiar o laboratório, apresentar o trabalho em evento científico, fornecer os pacientes, essas são coisas que pontuam 2 pontos apenas. Fazer sugestões menores a serem incorporadas e trabalhar na rotina ou não ter função intelectual dentro do projeto só pontua 1 ponto. E aqui o ponto de maior divergência, que é a questão de ser um financiador do estudo, 5 pontos. Isso está destacado da tabela, o financiamento da pesquisa vem no final, assim, destacado, porque esse é um assunto que no Brasil é de um jeito, no exterior é de outro jeito, mas principalmente no Brasil, normalmente o financiador da pesquisa é o orientador. Então, isso acaba pontuando igual as principais funções do orientador, que vão de criar a hipótese, estruturar o método, ou ainda orientar, coordenar o trabalho. Então, fica com uma dimensão parecida no peso da pontuação para definir as autorias. De novo, se você olhar essa sugestão, os orientadores seriam os primeiros autores, mas no Brasil, por tradição, o sênior, o orientador, é o último autor, tá bem? Eu acho muito bacana essa tabela, principalmente porque ela traz elementos que normalmente os estudantes têm dúvida, como, por exemplo, quem me ajudou a coletar os dados? Deveria ou não ser um autor? E se vocês repararem, pessoas que trabalham na rotina do laboratório ou que não têm contribuição intelectual no estudo, elas não entram como autor só por essa função, porque a pontuação é bastante baixa. Então, vamos dizer que tem um técnico no seu laboratório que fica lá com você, vigiando o isocinético, o equipamento de eletromiografia, ou que é uma pessoa que faz a secretaria, recebe esses pacientes para você, pede para eles esperarem. Essa pessoa, ela tem uma contribuição pequena intelectual para o trabalho. Então, esse é um bom momento para discutir isso. E outra coisa que eu acho interessante é porque muitos chefes de serviço, donos de equipamentos, têm por hábito cobrarem dos pesquisadores que vão pedir ajuda, vão pedir o espaço, vão pedir o equipamento para usar, autoria nos trabalhos. E essa é uma tabela boa para mostrar que isso não é uma contribuição intelectual. Ao contrário, num país pobre feito o nosso, você emprestar um equipamento para um colega coletar, se você não está usando, não vai te atrapalhar, é sinal de uso correto do dinheiro da pesquisa nacional. Mas muitas pessoas usam isso como pretexto. E você aqui, fria calculista, e dizer para você, se você é um aluno, não se meta em encrenca por conta de autoria,
se um chefe de local onde você vai coletar, dono do equipamento, disser que ele tem que ser autor. Se o seu orientador não comprou essa briga, não seja você, porque vai prejudicar o andamento da sua pesquisa, tá bem? E outra coisa que eu acho interessante é revisão de literatura, apresentar sugestões importantes, fazer adições importantes, né? Resolver problemas do trabalho, essas coisas que são coisas que às vezes entram ao longo do trabalho. Então, a pessoa não estava participando, mas você teve que chamar alguém para resolver um problema estatístico, para propor, para ajudar a fazer uma coisa diferente. Então, essa pessoa não estava no corpo inicial dos colaboradores da pesquisa, mas ela passa a ser importante. E aqui, nessa tabela, dá o reconhecimento para que esse indivíduo que faz uma contribuição intelectual e técnica importante possa entrar como colaborador. Esse artigo traz essa sugestão de quem não fizer no mínimo 7 pontos não deveria ser autor, e ele pode ser um norte para você, seu orientador, seu grupo de pesquisa, discutirem quem serão os autores, por que sim um, por que não outro, para justificar, porque às vezes as pessoas têm expectativas e aí você precisa justificar, então você pode usar esse paper. Eu recomendo muito o uso desse material. Se você achar que esse trabalho é um trabalho antigo, que você achar que não está muito legal, você pode ainda usar as recomendações do Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas, o ICNJI, que tem lá, entre as suas recomendações, que a autoria seja baseada em 4 critérios: contribuição substancial para a concepção ou desenho da obra, ou ainda aquisição, análise e interpretação dos dados, esse é o tópico maior. Contribuição 2, redigir o trabalho ou revisá-lo criticamente para a parte importante do conteúdo intelectual, é o critério 2. O critério 3 é estar sendo parte do time que está trabalhando na versão final que vai ser publicada. Isso acontece muito quando a gente tem um aluno no laboratório que coleta, faz tudo, não sei o quê, mas aí ele deixa de participar, ele abandona lá no laboratório aquele dado, o orientador fica com aquele trabalho precisando publicar para poder justificar a continuidade dos seus fomentos e tudo mais. Aí a gente envolve um outro aluno e esse aluno faz uma contribuição significativa para a versão final que vai ser publicada de fato. Então, isso justifica a autoria. E, segundo esse comitê internacional, o critério 4 seria ser responsável por diferentes aspectos do trabalho, de forma a garantir que as questões relacionadas à precisão e integridade de qualquer uma das partes do trabalho sejam resolvidas de maneira adequada ou investigadas de maneira adequada. Eu gosto de destacar esse critério 4 na parte em que ele diz responsável por um aspecto do trabalho, qualquer um deles, relacionado à precisão ou integridade daquilo que vai ser investigado. Então, neste critério do Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas, eu entendo que a pessoa que viabiliza o método de coleta, a pessoa que é responsável pelo equipamento de coleta, ela pode ser considerada um autor. Então, esses dois materiais, eles têm visões diferentes a respeito da determinação das autorias, mas achei interessante trazer, porque em alguns locais, essa coisa de quem é o dono do equipamento é um negócio crítico e não adianta tentar se revoltar demais, sob pena de não conseguir desenvolver o método necessário para responder à pesquisa que você está fazendo. E aí os critérios do Comitê Internacional são mais interessantes. Ou ainda, trabalhos menores, trabalhos de conclusão de curso, em que tem muita gente ali, né, pipocando, muito colega, muita gente que, assim, colaborador do ambulatório e tal, aonde você tem que desenrolar
essas questões mais locais e menores, no sentido que são pessoas num nível mais próximo, o dono da coisa toda, o artigo de 2002, lá da UFMG, pode ser mais útil. Eu queria trazer esses dois pontos de vista. Esse assunto não é um assunto que se encerra fácil, porque existe uma série de nuances, uma série de situações que fogem à regra, mas, em geral, a autoria de trabalhos, ela só dá pau quando alguém fica insatisfeito. Então, essas são sugestões para orientadores e estudantes, para que conversem antes do momento final, da proximidade do congresso, aonde inclusive congressos, aqui na USP acontece o congresso de iniciação científica. No nosso congresso de iniciação científica, se eu não estou enganado, o número máximo de autores é 4 ou 3 autores, e aí uma série de pessoas fica de fora desse resumo dos trabalhos de IC. Então, não deixa para conversar essas coisas em cima da hora. Não deixa também para conversar essas coisas dos colaboradores que estão fora com seu aluno em cima da hora da publicação. Tentem conversar das autorias logo que a pesquisa está sendo estabelecida. Lembrem-se de conversar toda vez que um novo colaborador está chegando e vai dar uma contribuição intelectual importante. E alunos, estudantes, não esqueçam de conferir com o seu orientador quem são os colaboradores da pesquisa, em que ordem eles precisam aparecer. Você, professor, não se esqueça de conferir que lista o seu aluno criou, onde foi que essas coisas foram colocadas. Acreditem, só o nome num trabalho já pode dar problema. E quando esse trabalho é premiado, e esse prêmio envolve dinheiro, isso pode dar mais problema ainda. Então, se você tem algum bafafá que você pode contar, mas não pode contar o santo, não deixe de lançar o seu comentário ou na arte do Reels deste podcast, ou ainda nos comentários que você pode deixar embaixo do vídeo que a gente coloca desse podcast lá no YouTube, ok? E ainda, para finalizar esse episódio, se você gostou dele, eu queria te pedir uma coisa. Quem não conhece o podcast Aprender e Ensinar, o podcast do Portal Fizinho Ortopedia, e está passando pelo Spotify, o Spotify oferece o nosso conteúdo para essa pessoa, ela só tem um jeito de saber o valor que esse material tem. Se você passar no Spotify ou no seu tocador de podcast e deixar o seu like, a sua estrelinha para o podcast do Portal Fizinho Ortopedia. Não deixa de passar lá e deixar seu like também. Se você está aí assistindo no carro, pega aí o celular a hora que parar, deixa sua estrelinha. Isso vai ajudar a gente a ser reconhecido, principalmente pelos novos escutadores de podcast. E se você está me ouvindo nesse momento e está em outro passo do seu trabalho de conclusão, seja ele um TCC, um mestrado, doutorado, se você já está na fase de escrever, está arrancando seus cabelos, no episódio número 28, que se chama Escrita Científica, eu conversei com a Lucila Costa a respeito de como desenrolar a escrita do trabalho. E aí, quando você chegar a escrever, você já vai saber quem também são os seus autores. E ainda, se você já escreveu, já tem seus autores, mas vai se apresentar, o episódio número 34 é sobre apresentações que conectam com Mauro Fantini. Espero que você tenha adorado o episódio 53, que você use ele no seu laboratório para discutir com o seu grupo de pesquisa as autorias, ou que você mande para o seu orientador se você acha que você teve alguém injustiçado ou está injustiçado na sequência das autorias. Abram a conversa. A melhor forma de solucionar esse negócio é conversando, todo mundo diz o que pensa e bota as cartas na mesa. Eu queria dizer para você que este é o episódio número 53, quem mexeu no meu queijo, ou seja, quem botou meu nome aonde, e eu vejo você agora no próximo episódio, o episódio 54 do podcast Aprender e Ensinar. Até lá!